Não tem como separar a origem daqueles primeiros, vamos chamar espíritas, que estavam ali bebendo, né, no corpo teórico do espiritismo. Claro que eles traziam também princípios e valores muito arraigados, alguns deles ainda nas correntes vigentes, e o catolicismo era aquele que predominava, era aquele dominante praticamente no aspecto teológico. Antes de se aceitar cegamente qualquer informação mediúnica, por exemplo, nós deveríamos analisá-la, validá-la com outras fontes, e não simplesmente nos deter em apenas um espírito ou um grupo mediúnico, por exemplo. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde desde os primeiros momentos nós tivemos grupos que predominavam, justamente reforçando essa ideia quase que devocional em termos de espíritos. Foi o espírito tal, foi o guia tal, foi o anjo tal, ou foi o médium tal. Esse tipo de argumento de autoridade, ele não deve ou não deveria prevalecer para validar informações consideradas doutrinárias. Eu cito no artigo o famoso caso, né, onde nós teríamos um embate dos chamados místicos e científicos, no Rio de Janeiro, em particular, e eu trago dois grandes personagens que trocavam farpas, vamos colocar dessa maneira, que era o Bezerra de Menezes e o Angelito Orteroli. O espiritismo chegou a ser criminalizado. Por aí a gente vê que não foi uma vida fácil dos pioneiros, daqueles que abraçavam a causa espírita, daqueles que se afirmavam espírita. Antes de nós criticarmos qualquer viés religioso que possa ter marcado a história do espiritismo, nós temos que reconhecer o valor e a coragem que esses primeiros espíritas tiveram de enfrentar uma sociedade que estava altamente resistente, não só às ideias, mas também à própria existência do espiritismo. É isso que efetivamente seria o grande consolador do espiritismo, é o esclarecimento pela razão. Nós enxugamos lágrimas, nós consolamos, que seria o verdadeiro papel do espiritismo como consolador, se nós trouxermos isso, pelo conhecimento, pelas luzes que fazem com que alguém tenha confiança, esperança, coragem de enfrentar os seus desafios. Muita gente diz o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz, pelo combate às suas más inclinações, como está assim apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos trabalhar o capítulo 17. A pessoa, para ela fazer isso, ela é tocada no coração. E como é que nós somos tocados no coração? Pelo conhecimento. Quando nós entendemos a nossa realidade, quando nós sabemos o que temos que fazer e o porquê de fazer, nós vivenciamos uma experiência que efetivamente nos desperta, e o próprio reconhecimento da grandiosidade que é a filosofia espírita, e nos permite agir com segurança, com firmeza, com seriedade e coragem, para nós sermos melhores. Ou seja, nós nos transformamos moralmente porque temos a certeza de que esse é o caminho que vai nos ajudar, nos tornar melhores, mais equilibrados, mais felizes, e por reflexo, nós fazemos isso na família, com os amigos e na própria sociedade. Nós não podemos esperar que pessoas que ainda se deleitam, que ainda precisam, que se comprazem em aspectos místicos, em aspectos que estão muito presos às tradições religiosas, que da noite para o dia ela desperte para a racionalidade e se liberte de tudo aquilo que aprendia nesse tipo de comportamento. Mas hoje a proposta que é colocada é justamente essa. É para nós repensarmos até que ponto os aspectos culturais que influenciaram a consolidação do espiritismo no Brasil, dada a nossa característica cultural, sincrética, religiosa, até que ponto a gente já consegue se libertar, né? Ter uma visão diferenciada disso. Essas ideias e comportamentos igrejeiros, místicos, devocionais a médiuns e a espíritos, herança desse processo de acomodação e adaptação do espiritismo no Brasil, ele tem que ser refletido, repensado. Então, um rumo possível é nós mirarmos a nossa atenção para um outro lado, para o desenvolvimento intelectual e científico que nós deveríamos ter, e a prática da caridade, para aqueles que acham que isso vai afastar, né? Nossa, a ciência, ela está do lado oposto da prática do amor, é o contrário. Quanto mais nós conhecemos a nossa realidade, mais nós sabemos como ajudar, mais nós sabemos o que nós precisamos e como auxiliar o próximo com um esclarecimento seguro, e não com fantasias ou ideias mágicas, muito presentes em vários romances que nós encontramos por aí. Esse é um dos focos de esclarecimento
e que nós deveríamos ter outro foco de atenção que gera distorção no movimento espírita, são elementos atuais, presentes no dia a dia, mas que refletem preocupações, muitas vezes materialistas até, de ideologias e propostas partidárias, político-partidárias, que querem se infiltrar no movimento espírita para transformar as pautas do espiritismo nas pautas que estes grupos político-partidários, ideológicos, gostariam que o espiritismo se engajasse, que o espiritismo ele tivesse quase que ou fosse uma extensão das convicções político-partidárias dessas pessoas. Que o espiritismo é muito maior que qualquer ideologia, que qualquer partido político, que qualquer ideia, né, que se possa ter em termos de reforma social. O espiritismo não é uma proposta autoritária, totalitária, como estas pessoas são. Então, basta ver grupos que querem gerar esses atritos, classificar, e muitas vezes eles tentam classificar para demonizar, para estigmatizar. Tolerante não é aquele que se diz simplesmente. Tolerante é o que exercita a tolerância quando ele permite ouvir, quando ele permite falar, quando ele tem o processo de troca de ideias mais respeitosa. Esse é o tolerante. O intolerante é aquele que diz o seguinte: não, eu sou tolerante, mas aquele que pensa o diferente, ele não pode existir, ele está errado, ele está contra aquilo que seja a verdade. Então, ele tem que se calar, ou ser calado, como ultimamente, infelizmente, qualquer um que quer estigmatizar o outro porque pensa diferente, ele está indo contra a ideia de caridade. A verdadeira caridade, não a caridade esmola ou a caridade material, que muita gente deturpou também. Nós temos aqui, como cidadãos, podemos fazer o que bem entendermos, mas não querer usar o espiritismo como simplesmente uma bandeira ou para legitimar as nossas próprias convicções particulares. Muita gente diz o seguinte: não, o espírita não pode se alienar aos problemas sociais. E quem disse que nós estamos nos alienando? Nós podemos discutir qualquer assunto como cidadãos. Quer trazer a aplicação do princípio espírita? Traga também, mas no ambiente adequado, não para impor suas ideias, né? Não discutir alguns assuntos na casa espírita, não, ao contrário. É uma forma de respeito. Vá para ambientes adequados. Depois da pandemia, nós vimos isso. Quantas casas espíritas tivemos pessoas ali que estavam em conflito por escolhas políticas? Ah, eu não frequento mais aquela casa espírita porque o dirigente é desse ou daquele partido. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Kardec, quando ele promovia as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sentavam-se lado a lado, e com ideia fraternal. Sentavam-se ali monarquistas, republicanos, pessoas que tinham as mais diferentes ideias de reforma político-social, liberais. Eles não estavam preocupados ali em querer ver qual das posições iria prevalecer. Eles estavam ali pela seriedade da reunião, com um objetivo de instrução, mas sobre a realidade espiritual, e não para ficar discutindo ideias político-partidárias. Vou usar a frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos discutir política? Vamos. Eu estou aberto, inclusive, a discutir política, mas não na casa espírita. Quer discutir economia? Vamos discutir sistemas econômicos? Vamos sim. Vamos trazer os elementos teóricos e práticos, empíricos, que sustentam a argumentação no ambiente adequado e não na casa espírita. Enfim, fica aqui a reflexão.